Salve, signo de Gêmeos, como vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Vamos lá para a leitura de vocês. Seja mais que bem-vinda, mais que bem-vindo ao nosso canal Flávio Tarô. Para quem não me conhece, sou Flávio Augusto. Para quem me conhece por algum motivo, continuo sendo. Vamos lá. Lembrando que são energias predispostas, Gêmeos. O que isso quer dizer? Energias predispostas, se vão acontecer ou não, não é uma questão minha, não é uma questão do tarô, é uma questão sua, tá? Essa leitura pode estar espelhada, ou seja, falando com alguém que você esteja lidando, você pode inverter os papéis. Muito bom. Ela pode refletir um presente, ou até mesmo um passado. 9 de paus, tarô. Serve para Sol, Lua, Ascendente, blá, 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 blá. Para você que é novo no canal, trabalho muito sério, mensagem muito séria. Porém, o tarólogo é meio doidão, então a gente traz umas brincadeiras, uma leveza no meio do vídeo, tá? Não quer falar, não? Poucas palavras, irmão? Sem tempo? Fala o 9 de paus. Aí, ó. Diz que eu tô... Eita, pega. Tem uma situação que está onerando vocês aí, bem complicada, hein, Gêmeos? Mas vai finalizar essa parada. Fala da morte. Rei de espadas, a energia de vocês. Vocês vão cortar uma parada aí. Fundo do deck, o 4 de paus, que traz uma situação de união. 6 de paus, 9 de... Olha que interessante. Gêmeos. Bem bacana isso daqui. Vocês vão sair de uma situação extremamente tóxica aqui e vão ter a oportunidade. E eu vou falar por que oportunidade, tá? E você invertir. 10 de copas aqui. Ficou 10 de copas aqui. Vou utilizar esse fundo do deck aqui, tá? Porque ele muito que representa, primeiro, a necessidade de algo ser finalizado aqui para que isso aconteça. Vamos lá. 9 de espadas. Que fala de uma situação de preocupação, fala de uma situação de angústia, né? Aquela masturbação mental, aquela parada que a gente fica pensando toda hora, né? Se vai conseguir resolver, se não vai. Tem um quê de muita ansiedade aqui, tá? Por conta que a lâmina que vem na sequência, o 7 de ouros, uma situação de um resultado, então talvez aqui eu possa estar falando com geminianos que estão aguardando o resultado de alguma coisa, né? Que estão esperando algum tipo de comunicação, algum tipo de informação para poder tomar uma decisão aqui. Só que o 7 de ouros também traz um quê de tipo... e aí complica porque nós abrimos com o 9 de paus, que é uma lâmina de uma semidesistência, vamos dizer assim, de desgaste, onde algumas pessoas do signo de Gêmeos já estão meio que quase jogando a toalha aqui para alguma situação. Né? Seja ela qual for. Teve uma hora que eu olhei o fundo do deck, estava com a lâmina da justiça. Pode ter a ver com alguma coisa aí envolvendo justiça. Algo que você está esperando, ou né, esperando se desenrolar, ou bastante tempo, enfim. Mas tem 7 de ouros é complicado, Gêmeos, porque ele traz uma parada do tipo, eu posso manter as coisas como estão, ou posso arriscar uma situação nova. E aí na sequência veio o Cavaleiro de Ouros, tá? Por isso que eu falei que é uma situação que pode vir a acontecer, que vai depender muito de você, tá? Que esse Cavaleiro de Ouros chegue até você. O que é o Cavaleiro de Ouros? É algo aqui que você está esperando que se modifique ou que chegue. Mas é como se alguma coisa dependesse de uma ação sua, e a ação abriu aqui na mesa. O Rei de Espadas, que é a energia de vocês aqui, que veio clarificando a lâmina da morte. Uma finalização ou uma mudança, uma transformação de alguma coisa aí. Na sequência do Cavaleiro de Ouro, 6 de paus. A vitória, né? Onde vocês trazem, quando você decide aqui uma situação, e aqui pode ser se arriscar em algo, ou simplesmente fazer uma movimentação em direção ao que você quer, é onde as coisas começam a se desenrolar. E finalizando, que estava no topo do fundo do deck, o 4 de paus, que é uma união, né? Que é uma celebração, ou seja, nós temos duas lâminas de celebração aqui
que é o 6 de paus, onde você passa por situações de conflitos, etc, etc. E o 4 de paus, que traz, além do contexto da celebração em si, é um contexto de união, seja um trabalho, um propósito, seja um relacionamento, um casamento. Para algumas pessoas aqui tem um casamento, né? Talvez você tenha esperado uma situação aí acontecer aqui, né? Só que é como se... Vamos falar de uma situação de relacionamento. Tem duas questões aqui, tá? A primeira, isso aqui pode estar espelhado, ou seja, você aguardando uma situação se resolver de outro lado. E essa situação, de certa forma, acontece. Mas, Flávio, onde eu entro nisso? É onde você não joga a toalha. É onde você decide. Bom, porque o que eu estou enxergando aqui na mesa é muito isso. Muita gente dentro de um contexto de desgaste, só que é uma parada que já está, sabe, quase. Flávio, mas a lâmina que vem depois do 9 de paus é a lâmina do 10 de paus. Eu sempre falo, gente, pula. Pula do 9 de paus pro pajem, né? Pro entusiasmo, pro que vai te trazer uma situação nova. O 10 de paus é onde a gente já não tem mais o controle de uma situação, né? Embora seja uma lâmina finalizatória que traz, o 9 de paus também traz esse contexto. Vamos voltar essas lâminas aqui pro baralho e aí a gente vai entender por que eu tô falando tudo isso, tá? Vamos lá. Tarot. Gente, abrimos aqui com o 9 de paus, que é uma lâmina de desgaste, que é uma lâmina de quase, que veio clarificado pela lâmina do diabo. Tá. Eu havia dito que tem uma situação de desgaste extremamente tóxica aqui na sua energia. Ou seja, você pode adaptar a qualquer coisa, tá? A lâmina do diabo, além dessa pegada da toxicidade, que é bem conhecida, por se tratar de uma lâmina que ela traz um contexto um tanto quanto negativo, mas ela não é negativa de um todo, tá? Muito pelo contrário, o diabo ele traz justamente uma parada de equilíbrio entre, né, as dimensões, vamos colocar assim, para não ficar entrando dentro de contexto religioso aqui. Tá? O diabo ele traz uma parada de autoaprisionamento. Se a gente observa essa lâmina, chega mais perto aí, ô Gêmeos, chega mais perto aí. Se a gente observar essa lâmina, deixa eu sair do ring light. Se você observar aqui, ó, no pescocinho dos bichinhos, aqui, tá vendo? Que tem uma corrente que tá presa aqui na paradinha do diabo, aqui, ó, né? E o diabo comandando toda a parada aí. Aqui essa corrente, ela representa justamente essa situação de você se mantendo dentro de um contexto de autoaprisionamento com relação a algumas questões. A lâmina da morte, que veio na sequência, tá? Clarificada pela lâmina do Rei de Espadas, que é a energia de vocês, mostra o corte dessa situação. Mas o corte dessa situação, ele acontece naquela parte lá que eu falei, né, do 7 de ouros, onde eu decido me arriscar em alguma situação, ou decido fazer uma movimentação, ou simplesmente entendo que eu não posso me manter dentro deste contexto. E que contexto é esse? Adapte. Pode ser dentro de um relacionamento extremamente tóxico, pode ser dentro de um trabalho tóxico, pode ser dentro de numa cidade, num âmbito familiar, num grupo, porque aqui temos algumas questões aqui um tanto quanto complicadas que bate muito na parada, por exemplo, de vícios, né? Bate muito dentro dessa questão. Ah, como assim, Flávio? Não estou falando só de questões ilícitas, tá? Estou falando de qualquer tipo de vício. Comer demasiado é um tipo de vício. Aquelas pessoas que, tipo, academia... Não estou julgando, gente. Não estou julgando. Pelo amor de Deus. Academia 24 horas por dia, sabe? Tudo que é exagero é considerado uma espécie de vício. E é considerado algo que
você está se prendendo aqui. A lâmina da morte traz essa finalização, esse processo de finalização para você, tá? Mas a partir do momento em que você tem a percepção, gêmeos, de que naquele 9 de espadas anterior, que é o que te preocupa, você tem a percepção de que algumas coisas estão acontecendo com você por conta dessa lâmina do diabo, em cima desse 9 de paus. Então, eu entro dentro de um processo que acaba sendo um círculo vicioso para algumas pessoas, né? Eu não consigo sair dentro disso, por quê? Porque aqui tem uma pegada de compensação. É como se eu precisasse compensar uma situação com outra, né? Então, por exemplo, eu tenho um processo de... Vamos colocar, por exemplo, rejeição. Eu tenho um processo de rejeição. Então, se eu me sinto rejeitada, se eu me sinto rejeitado, eu vou lá e entro dentro de uma dinâmica que compensa isso. Então, pode ser comida, pode ser ilícitos, pode ser academia, pode ser isso, sabe? Pode ser um monte de coisa. Entende, gêmeos, aqui onde a gente está querendo chegar? E são situações que você precisa observar. E se essa energia ela está na mesa, tá? Isso me mostra que a maioria das pessoas que estão conseguindo aqui encaixar essa leitura de alguma forma tem consciência de algo, tem entendimento de algo, tem essa percepção, sabem que tem alguma coisa, né? Eu gosto de utilizar esse termo que eu invento uns termos, né? Alguns não estão bem. Não tá, tem alguma coisa aqui que não está funcionando, né? Esse 9 de paus com essa lâmina do diabo, 4 lâminas, gente. Tudo bem que a gente teve fundo do deck, eu vou clarificar isso aqui. Esse 9 de paus com essa lâmina do diabo, se a gente for pegar para o que veio antes do 9 de paus, o 8, pode ser algum tipo de mudança que aconteceu. Ou seja, então teve algum tipo, para algumas pessoas, algum tipo de mudança que aconteceu de uma forma rápida, inesperada, porém manifestada, vamos dizer assim. Como assim, Flávio? Geralmente a gente manifesta uma situação. E aí a gente não se dá conta da forma como a gente se manifesta e às vezes a gente não está preparado para essa situação. Só que a gente quer tanto que quando acontece, pega a gente meio que de surpresa, né? E a gente fica meio que sem saber o que fazer. Então eu entendo que para algumas pessoas, todo esse processo ele aconteceu mediante algum tipo de mudança que aconteceu na sua energia, tá? E essas mudanças, elas podem ser um despertar, né? Sabe aquela questão do eu começo a ter percepção de que eu não me encaixo mais em determinadas situações, então entra dentro de uma questão de crise existencial que vai puxando uma outra coisa, uma outra, e quando a gente percebe, a gente já está naquela bola de neve sem ter muito controle, que seria o quê? O 10 de paus. Aqui ainda está no 9 de paus. Vai ter gente que vai falar, não, eu já estou no 10 de paus, eu já não tenho controle. Se você observar, você tem um controle. Você consegue ainda... E o controle que eu falo é das suas ações e intenções, tá? E ele está único e exclusivamente ligado à lâmina do diabo, que é se libertar dessas situações. O rei de espadas entra dentro desse contexto como alguém que tira questões, porque aqui nós não temos emoções, mas tira questões emocionais ou adiciona de uma certa forma, para quem é, obviamente, tá? Onde eu entendo, eu tomo uma decisão. O rei de espadas, ele tem uma parada que eu falo que é um egoísmo do bem. Vamos colocar assim. Como assim, Flávio? Ele entende o contexto de justiça. Só que, dentro desse contexto de justiça, se as coisas não estiverem, de uma certa forma, favorecendo a ele, ele não faz. Ele não entra. Então é como se o tarô estivesse falando, Gêmeos, você precisa
né? Você não precisa, aliás, você não precisa deixar de ser quem você é, mas você precisa olhar mais para suas próprias questões. E quando você olha para suas próprias questões, é onde você faz essas transformações. Então eu saio de uma situação tóxica, entendendo que essa situação ela não tá legal para mim, tá? Mas eu não saio de forma injusta ou prejudicando outras pessoas. E isso é racionalidade. Aí entra o processo da transformação, que é a lâmina da morte, né? Que é finalização de comportamentos. Então, essa lâmina do diabo, esse autoaprisionamento, pode estar ligado a comportamentos, pode estar ligado a como você está racionalizando as coisas, porque nós temos um rei de espadas aqui, que fala do mental, pode estar em como você está agindo e reagindo diante das situações. Vamos clarificar isso aqui para a gente entender melhor. E eu prometo que o vídeo não vai ficar longo. Fiquem tranquilos, tá? Fala para mim da lâmina do diabo. Enquanto isso, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha no cantinho da tela aí, ó. Aí, ó. Jesus bem observando que você está passando por esse vídeo, tá deixando de dar o joinha, o like, de compartilhar, de se inscrever, de comentar. Jesus bem observando. Fala mais do diabo complementando o 9 de copas. Tarot. Calma, irmão. Calma. Rei de paus. Energia de Áries, Leão, Sagitário aqui. Nós temos a energia de Capricórnio muito forte, Escorpião muito forte na mesa. Gêmeos, Libra, Aquário. Aqui pode ser alguém que está te segurando, né? Não necessariamente, quando a gente fala da pessoa ter o signo, ter essas energias, Áries, Leão, Sagitário, não necessariamente é o signo solar, tá? O signo principal. Pode ser um ascendente, uma lua, enfim. Mas pode ser alguém aqui que, por uma questão de capricho, ou você tem essas energias fortes no mapa. Porque nós temos um 9 de copas, é alguém que enxerga uma situação aqui como uma situação ideal. Ou alguém que traz aqui, porque o diabo, ele traz uma questão de manipulação. Então, por exemplo, se você está dentro de um relacionamento, dentro de um trabalho, tal, alguma coisa assim, é como se alguém, de uma certa forma, manipulasse você ou tentasse te manipular, mostrando para você que essa situação ao qual você está, Gêmeos, é a ideal, é a melhor, é o que teria de melhor para você aqui. E não é. Não é. Porque neste contexto aqui, o 9 de copas, ele entra como uma situação falsa. Seria um 9 de copas falso. Então seria que, Flávio, como assim manipulação? Você está num relacionamento, você quer sair do relacionamento, a pessoa, você não vai achar ninguém melhor do que eu, porque eu faço, eu banco, eu... Entende? Numa empresa, você vai sair, cara. Tipo, você tem valor aqui, viu, ô Gêmeos? Lógico, todos temos valores. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, né? É que para alguém ou para alguma situação que não é para você, vamos colocar assim, é como se você tivesse muito valor aqui. Para isso tá te segurando e para você tá entrando nessa vibe, tá? Para algumas pessoas pode ser você ter entrado dentro de uma situação aqui achando que era a situação perfeita, que era só que agora você não consegue sair, né? Observou aqui que não era tudo isso, esse trabalho não é tudo isso, esse projeto, essa cidade, esse relacionamento não é tudo isso, né? Fala do 9 de paus, tarô, por gentileza. A lâmina da lua, medos e inseguranças aqui, ilusão, é isso mesmo, exatamente isso.
Algumas pessoas entraram dentro de alguma situação ou estão dentro de alguma situação, dentro de um contexto onde talvez você esteja sendo manipulado, né? De forma a você ter uma percepção de que aquilo é o máximo, o ideal para você. É o máximo, você não vai atingir mais do que isso. Estou falando alguém que está manipulando, não é que isso, tá? Alguém que está te colocando dentro disso e você, por estar também aqui dentro de um processo desgastante, você meio que abraça. Por isso o 7 de ouros, o 9 de espadas com 7 de ouros, né? Tem alguém que observa e fala assim, não tá o ideal, né? Eu posso manter, mas eu posso também tentar sair dessa situação. Só que com a lua aqui é como se alguém chegasse e falasse assim, o mundo lá fora é ilusório. Não é diferente do que você está passando aqui, ou sabe? Então fica toda hora meio que cortando aqui os seus sonhos, os seus desejos. Sabe? Aqui pode ser você que entrou dentro desse processo e teve essa percepção e agora, por alguma questão, algum motivo, seja de uma espécie de uma zona de conforto não tão confortável assim, que eu gosto de chamar de o furô de cocô, é quentinho e tal, tá ali, mas não é legal, né? Você tem a percepção de que a parada não tá bacana, mas também não consegue de uma certa forma sair, porque, putz, eu achei que isso era o top dos tops, dos tops, dos tops, e não foi. O que me garante, se eu sair dessa situação, o que me garante que eu vou encontrar uma situação diferente que seja realmente de verdade? Só que aí entra dentro do contexto do 9 de espadas com 7 de ouros no começo do vídeo. Aquela junção fala muito de fé. Muito de fé. Eu posso até ali estar numa situação complicada, mas eu acredito que as coisas podem mudar. Né? Eu entendo que as coisas podem mudar. Fala mais aqui. Fala da lua, tarô. Não? Fala da morte? Da morte. Fala da morte, tarô. Por gentileza. O que é essa transformação, essa finalização, seja o que for aqui? 6 de copas. É alguma coisa que está batendo no passado. E aí adapte. Né? Tem gente que fala, porque leitura geral, você fala, você vai ressoar com alguém, não sei o que lá. Gente, leitura geral. E passado todos nós temos. Né? Inclusive eu sei o que você fez hoje, eu tô brincando. Ai, meu Deus do céu. 6 de copas traz um contexto nostálgico, mas traz passado. Se essa situação ela já teve um processo de finalização, tem alguém que não consegue se desvencilhar ou se desvincular porque tem algo do passado que ainda está latente, que bate dentro de um contexto emocional, bloqueando as suas ações, tá? Que precisa ser finalizada. Flávio, liberar perdão? Gente, faz muito tempo que eu tô para fazer um vídeo de uma consciência superior que traz um contexto do perdão. E a hora que eu soltar esse vídeo vai ser... Eu tô até com medo, eu vou ser muito sincero, porque realmente faz sentido. É uma consciência de 12ª dimensão. Eles não têm muito essa questão de... dessa pegada do emocional, dessa pegada do perdão. Inclusive, ele fala que o problema da humanidade é o perdão. É a necessidade de pedir perdão, de ser perdoado ou de ter que perdoar. Esse é o problema da humanidade. Quando a gente fala desse contexto de liberar perdão, de isso, daquilo, eu sou completamente contra.
né? Porque liberar perdão é de uma forma um tanto quanto falsa. Algumas situações não foram agradáveis. Algumas pessoas passaram por cima dos nossos sentimentos como se fossem lixo, né? E eu entendo que eu tenho o direito de ficar chateado com essa pessoa, chateada no seu caso, enfim, eu tenho direito. Só que eu olho para isso e entendo que se isso aconteceu, eu tive um aprendizado, então esse aprendizado me trouxe a um contexto onde hoje eu entendo muito mais do que eu entendia antes, e isso que eu tenho é um preço que foi bem pago pela situação que aconteceu. E aí sim, quando você entende, você libera o perdão. O preço foi bem pago. Flávio, não foi. Você não sabe o que você fez em outras existências, se é que essa palhaçada existe. A gente não sabe, gente. A gente não sabe. Flávio, você está botando em xeque tudo. Eu falo para questionar tudo que você vê na internet. Tudo. Inclusive eu. Entende? E aí o que acontece? A lâmina da morte, trazendo esse processo de finalização ou de transformação, vamos colocar aí, eu prefiro transmutar, eu olho para situações que me fizeram mal, entendo que dali eu tirei um aprendizado incrível, maravilhoso, então o preço que eu paguei foi um preço bem pago. E tá tudo bem. Hoje eu não consigo mais olhar com raiva, com nada para isso. Simplesmente olho com um quê de simplesmente lamento. Poderia ser diferente, não foi, tá tudo certo também. Entende? É isso que essa leitura está falando. Gêmeos, do meu pequeno coraçãozinho. Vamos lá, só para finalizar. Gente, só um minutinho, por gentileza. Desculpa, gente. Chegou umas encomendas aí. Tem que deixar no chão para os gatos fazerem inspeção antes de abrir, né? Vamos lá. Meus amores, vou para finalizar aqui, tá? A gente vai puxar. Aqui tem mudança. As coisas vão acontecer. É que, é difícil, a gente se prende. Por isso que eu gosto desses tipos de leituras um pouco mais profundas, que trazem um entendimento de que, alguma coisa ali tá bloqueando. Fala do 9 de paus com o diabo, Tarot. A imperatriz, isso daqui pode estar relacionado para algumas pessoas com uma figura feminina de autoridade. Rainha de ouros. Ou com uma questão de estabilidade mesmo, né? Também. Ou com uma questão de estabilidade. A imperatriz com a rainha de ouros aqui. Então posso estar falando com pessoas aí do signo de Gêmeos que ainda não saíram de uma situação, e seja ela que está envolvendo um passado por conta de uma espécie de estabilidade, ou pode estar envolvendo uma mãe, uma irmã, algumas pessoas aqui, né? A estabilidade financeira como um todo, né? Fala do diabo aqui com o rei de espadas. Ó, quase caiu. A lâmina do carro, perfeito. Olha, gente, não tem... Olha aqui, nossa senhora, olha isso. Fundo do deck. 7 de ouros, que tinha saído no começo da leitura. O vou me arriscar. Quando eu me arrisco, quando eu decido finalizar com essas questões de passado, com essas questões nostálgicas, situações onde eu me prendo, aqui tem a transformação. 7 de ouros é justamente o que eu estava falando. Gêmeos, você pode se manter, não tem problema algum aqui, né? Uma hora a parada vai bater um pouco mais pesado.
uma hora a parada vai bater um pouco mais pesado. Inclusive, para algumas pessoas, já está batendo, né? E aqui o 7 de ouros eu posso me manter, mas eu posso fazer diferente, me arriscar, fazer as transformações, finalizar, entender o passado, etc, etc. Quando eu pedi para entender a morte com o rei de espadas, e eu tinha falado, gente, aqui tem mudança. A lâmina do carro. Novos direcionamentos, uma mudança de rota, novos caminhos. Para algumas pessoas, inclusive, tem mudança mesmo, mudança física. Entende? Entende que as coisas começam a acontecer. O tarô é perfeito, gente. Ele vai ligando uma coisa na outra que não tem muito que ficar enchendo linguiça aqui. Né, gêmeos? Eu sei que vocês não gostam de vídeo longo, então já vou finalizar aqui. Mas antes, olha aí, ó Jesus observando para ver se você deixou o like. Deixou o like? Fez, curtiu, comentou, compartilhou. Gente, a gente pede o like, os comentários, etc. Porque mostra pro YouTube, que é um algoritmo meio burraldo, tá? Que o vídeo é relevante. Aí a gente tem visualização, tem etc, etc. A gente tem motivação para gravar. Entende? Não é porque a gente gosta de joinha. É por conta do YouTube. O trabalho está sendo passado para 1.000 ou para 10.000. Entende? Mas a gente conta com vocês, Jesus observando. Aí agora você deixou o like? Aí ó Jesus aí. Como é que tá? Felizão, be happy. Meus amores, de verdade, espero poder ter ajudado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Mega beijo. Tchau, tchau.